Esse encantamento com a máquina, com o computador, é normal, mas não deixe de trabalhar à mão, porque o projeto flui mais rápido. É mais fácil você ter várias soluções quando você desenha à mão. O registro é rápido, faz um papel, bota em cima, faz outro e tal. Outra coisa importante a ser pensado é a questão da ética profissional. Você precisa a pessoa ser muito ético, não é? Agir com os seus conhecimento, sem atropelar, respeitando a posição de outros colegas, projetos, etc, etc. Não tem muito o que dizer, não. A minha experiência, eu fui formado em 69. Eu tenho 55, vou fazer 56 anos de formado. É mais de meio século, né? É isso mesmo, a gente faz o que pode fazer. Eu sou do interior, eu sou do interior da Bahia. Meu pai era português, uma cidade muito pequena, sem nenhuma perspectiva naquela época. Então a gente se formando naquela época não tinha trabalho. Porque ser arquiteto em Salvador naquela época tinha que ter alguma relação de família, de amizade e tudo. Eu não tinha. Aí comecei a trabalhar com outro arquiteto, um arquiteto já famoso, que fez a projeto da casa de Jorge Amado, lá no Rio Vermelho. Só que surgiu a oportunidade de eu ir trabalhar em São Luís, já contratado como arquiteto e tal. Aí eu fui trabalhar para o Estado inicialmente. Depois passei para a prefeitura. O professor Newton Raimundo da Silva, ele é um engenheiro de formação e era um excelente desenhista, pintor de interiores, aquelas igrejas, aquelas coisas. Ele era discípulo de um dos maiores pintores baianos, chamado Prisciliano Silva. Então eu encontrei o professor Newton como meu professor de desenho mão livre. Ele me convidou para ser monitor da disciplina de desenho. Então eu fui monitor de desenho da minha turma. E daí eu fiquei durante os 4, 5 anos de faculdade como monitor de desenho, graças ao professor Newton Silva. A primeira experiência maior que eu tive foi quando eu saí jovem ainda, recém-formado de Salvador, e fui trabalhar na prefeitura de São Luís. E lá eu fui guindada a uma condição que eu não tinha. Eu era recém-formado e eu cheguei até ser secretário do município. Trabalhei na área de planejamento, até que me fixei na área do patrimônio, porque fui fazer o primeiro curso de restauro feito aqui no Brasil, foi na USP, lá em São Paulo. Então eu fiz uma força danada para ir e fui. Porque antes eu já tinha ido trabalhar em Portugal. Quando eu estava em São Luís, andou por lá numa missão da Unesco o arquiteto português Viana de Lima. E eu, como trabalhei em Salvador em levantamento de patrimônio, etc., o prefeito disse: não, você pode então assessorar o professor Viana de Lima aqui para todo lugar. Então, para todo lugar que ele ia, eu ia. Então, fiquei com essa amizade com ele. No final, nos últimos dias, quando a prefeitura deu um jantar para o Viana, a prefeitura disse: eu tenho uma surpresa para o senhor, vou mandar um arquiteto para trabalhar com o senhor. Aí eu fui escolhido e fui trabalhar no Porto, levei praticamente os 9 meses trabalhando nessa missão da Unesco. É que deu a origem ao tombamento maior de São Luís, que hoje a área de São Luís que é tombada a nível federal, foi baseado nesse trabalho que a gente fez lá, e depois ele é reconhecido pela Unesco como Patrimônio da Humanidade, muito em função desse trabalho que a gente fez lá. Eu era um jovem arquiteto ainda. Desenhei muito, mas daí parei.
Quando eu me formei, fui para São Luís, praticamente parei. Com todo aquele acervo de São Luís de tudo, o negócio era outro. Era o meu trabalho como arquiteto, jovem. Curti São Luís, né? Eu curti de todas as formas. E aí eu vim voltar a desenhar quando vim para cá, para Fortaleza. Olha, eu conheci o Domingos Linheiro em 1981, 44 anos. Eu tinha acabado de sair do curso de Engenharia Elétrica na Universidade Federal do Ceará, tinha desistido, e passei no vestibular para arquitetura em 1981, logo no começo do ano. Não sei porquê, indicaram meu nome para fazer parte de uma equipe que ia fazer um levantamento de algumas casas ali na Parangaba, perto ali da estação. E logo após esse trabalho que foi feito, infelizmente essas casas foram todas elas demolidas, né? Mas já ficou aquela coisa do germe do patrimônio. Recebo um convite para participar como estagiário de um trabalho que estava sendo coordenado pelo Linheiro e pelo Luciano Guimarães, o Francisco Veloso e a Luísa de Marilac Cabral. Isso também em 1981, que era um trabalho encomendado pela autarquia da região metropolitana de Fortaleza, a UMEF. Qual era o trabalho? A gente fazia um inventário do centro da cidade de Fortaleza. Naquele tempo a gente fazia inventário de contato, que eram as fotografias pequenininhas. A gente fez norte-sul, leste-oeste, todas as vias do centro e tal, e levantamos tudo do ponto de vista fotográfico. Esse era um trabalho que ia render muito, porque além da identificação daquilo que tinha valor histórico e artístico, a gente teria que levantar depois. Planta, corte, fachada, aquele negócio todo, porque a UMEF tinha no seu horizonte um tombamento do sítio histórico de Fortaleza. Eu estou falando de coisa de 44 anos. O problema é que, no acidente, todo esse acervo se perdeu. Lá na Biblioteca Pública, então, Menezes Pimentel, ele foi incinerado como se fosse lixo. Em 78 eu vim para cá, surgiu umas bolsas do governo francês. Eu me inscrevi nessas bolsas. Eu não falava francês nem nada mais. Tive alguns empurrões, evidente. O próprio governo, na época do Vigílio Távora, manifestou interesse de que eu ficasse com uma bolsa dessa. E eu fui escolhido entre os 5. Nas 5 bolsas eu tive uma. E fui para Paris e fiquei quase um ano trabalhando em estágio na área de patrimônio. Lá o estágio era organizado pelo Centro Internacional de Estudantes e Estagiários. Tinha uma pessoa, Monsieur Gratadou, me lembro bem o nome dele, que me atendia, designava os lugares que eu devia ir. Eu recebia recursos, naquela época era franco, né? Não tinha euro. Recebia em francos. Normalmente eu viajava às universidades, eram hospedados em algumas universidades, e ia ver trabalhos de aproveitamento de prédios antigos, patrimônio. Então conheci grande parte da França através desse estágio, mas não era orientado, eu ia ver, a cada visita eu via os trabalhos que estavam sendo feitos, porque a gente absorvia também isso, né? Estava nesse grupo o arquiteto Campelo Costa, que já era um arquiteto, né, já reconhecido, mas também um desenhista também, que já tinha várias exposições e tal. E ele, ao ver o desenho do Linheiro, ele disse: pô, mas por que você não desenha, cara? Porque desenha muito bem. Isso foi, né? Até um dia que ele resolveu realmente sair do casulo e começar a desenhar. E hoje é o que você vê, né? Meu amigo, trabalhávamos junto e ele me perguntou: você não desenha, não? Rapaz, eu desenhava há algum tempo, fazia alguma, mas hoje em dia, rapaz, vamos desenhar, vamos curtir aí um pouco Paris. Ele mesmo comprou alguns cadernos de lápis e tudo e me deu. E daí eu comecei a desenhar, mas com regularidade. Eu tenho desenhos aí desta época. Quando eu cheguei aqui em Fortaleza, passado 2 anos, eu tinha sido em São Luís uma espécie de representante honorário do IFAM, lá em São Luís. Eu tinha meus 30 e poucos anos. Quando
Eu fui convidado para assumir a diretoria de lá, não pude porque eu já estava aqui, já tinha me mudado. Eu digo, olha, eu já me mudei, eu estou em Fortaleza, vai ser difícil, vendi tudo lá e tal, mas fico à disposição. Eu estava em Paris, me descobriram lá em Paris e um dos grandes arquitetos do IFAM, já falecido, meu amigo, Augusto Silva Teles, me convidou para eu assumir a regional daqui. Iam criar uma regional aqui do IFAM em Fortaleza. E eu disse para ele, Augusto, eu não sou daqui, do Ceará. Estou aqui há pouco tempo. Cheguei aqui em 78. Tem 3 anos que eu estou aqui. Acha conveniente designar uma pessoa de fora para assumir? Existe um arquiteto que trabalha, já é um representante honorário de vocês aqui, vocês convidem ele. Se ele não quiser, não aceitar, eu topo. Era o Liberal de Castro. E como eu já pensava nisso, ele não aceitou. Então eu aceitei. Em 82 eu assumi a diretoria do IFAM aqui, fiquei até 89. O Domingos Linheiro, ele foi convidado pela direção do IFAM para assumir a superintendência aqui no Ceará. E a equipe do Linheiro era muito pequena. Era ele, uma secretária, uma diretora da divisão técnica, uma desenhista e um motorista, e eu acho que era só isso. Falar em patrimônio na época era um palavrão. Ninguém sabia o que era, ninguém sabia o que é isso. Então foi muito difícil para mim, de fora, começar a desenvolver esse trabalho. Então, mostrar à sociedade a necessidade da preservação. Porque o IFAM não existia. Existia, assim, com um representante honorário, alguns tombamentos, de bens que eram evidentes que deveriam ser tombados, principalmente pertencentes a Estado e município, não propriedade privada, não tinha conjuntos tombados, não tinha nada. Então, foi um desafio muito grande, um desafio profissional grande. A gente conseguiu fazer aquilo que pôde fazer, né? O Linheiro me convidou para ser estagiário em 1982. Eu fui o primeiro estagiário aqui do IFAM no Ceará, que é uma coisa que me honra demais. E principalmente por conta do convite que ele me fez. Eu acho que ele trabalhou em Almofala também, foi minha primeira obra. Primeiro desafio, era uma igreja do século XVIII, perdida lá nas dunas do Acaraú, e ela tinha sido soterrada por uma duna. Ele levou do final do século XIX e veio aparecer no meado do século XX, né? Praticamente 50 anos debaixo de uma duna. Recuperaram a população, de qualquer forma, fizeram qualquer coisa lá, e a igreja começou a ser utilizada, até que entrou num estado de arruinamento, por conta dos materiais, e o liberal conseguiu que essa igreja fosse tombada pelo IFAM. Ora, ela não tinha nada, só tinha seu aspecto exterior, a sua velometria, inclusive alterada com isso tudo, mas foi tomada. Então eu tinha a obrigação de restaurar essa igreja. E foi um desafio muito grande, porque eu não tive apoio quase nenhum aqui, de ninguém que tivesse qualquer material, que ajudasse, não. Eu tive que recorrer a outros colegas mais antigos, principalmente na parte de dimensionamento de madeira, essas coisas. Então foi uma obra interessante, que eu fiz só, praticamente, eu tinha estagiários, né? O próprio Romeu, acho que trabalhou comigo nessa época, e mais ninguém. Procurei os antigos daqui que me ajudassem, porta fechada. Ele conseguiu informações sobre o desenho original da igreja junto aos Tremembés. E o que eles tinham, os Tremembés, eram fotografias feitas com nitrato de prata. Geralmente fotografias em que as famílias dos índios apareciam na frente da igreja e tal, as fotografias, aquele negócio todo. Uma igreja que passou 40 anos, né, soterrada, e depois, quando a duna foi embora, a igreja começou a aparecer, e o que ele tinha como informação era exatamente essas imagens da igreja, em que ele refez, e usando, né, uma tecnologia extremamente rudimentar, uns andaimes feitos com estroncas, uma coisa extremamente assim, atrasada, né? Mas era o que tinha, né? Mas tudo foi bem feito, tanto é que a igreja está lá. Você vê manifestações tanto do barroco português como da arquitetura mourisca. Quando foi no dia da entrega, da inauguração, e tal, tá bom.
Mas dá vontade de dizer, fui eu que fiz. Um outro trabalho que eu acho também magnífico, entre os vários que ele realizou, foi a restauração do mercado da carne do Aquiraz. E nessa época eu já era estagiário dele, eu ajudei a levantar o mercado todinho e tal, não sei o quê. Mas qual é o problema? Até hoje, a Prefeitura Municipal de Aquiraz, ela não definiu o uso daquele edifício. E aquele edifício, um exemplar da arquitetura popular, ele foi reconstruído, recomposto, restaurado, ele foi tombado. Ele tem um pavilhão central da carne, que é uma das joias da arquitetura do Brasil. E ele foi todo ele refeito nos seus materiais originais, né? Tijolo de atomita, telha de barro e carnaúba. É uma maravilha, né? Que a gente tem aqui um exemplo de como a nossa arquitetura, inclusive hoje ainda pode ser, do ponto de vista da sua essência. Mas um dia desse eu tive com ele lá no mercado da carne e vi o mercado na extremidade dele, arruinada, peças no chão, telhas também, paredes cadentes, e vi uma pessoa muito triste na minha frente. Ou seja, todo o esforço que ele fez, que nós fizemos para recuperar o mercado, para dar uma destinação digna e tudo mais, o que a gente viu ali foi exatamente o contrário. O descaso, a omissão, a falta de compromisso com a preservação do patrimônio. E quando eu falo isso, não é só da prefeitura não, é do IPHAN também. A gente fica triste, né? Porque quem trabalha no patrimônio, né, a gente coleciona muito mais derrotas e tristezas do que alegrias. Quando eu assumi o IPHAN aqui, eu comecei a viajar muito pelo interior. E aí eu me propus dizer, além de fotografar, que eu comecei a aprender, então eu registrava aquilo que eu via, aquilo que eu gostava, que eu achava interessante. E tinha uma coisa de interesse no meu trabalho, é que eu limpava o ambiente, né? Eu não ia botar postes, fio, tudo que incomodava a vista, eu tirava tudo. Hoje, eventualmente, eu posso colocar alguma coisa desse tipo nos meus desenhos, mas antigamente não. E com isso, eu acumulei uma quantidade imensa de desenhos. Entre 350 a 400 desenhos. E na época ele desenhava mais para consumo próprio. Ele fazia croquis, fazia desenhos e tal, mas era para os projetos que estávamos fazendo ali no tempo em que o IPHAN não era o IPHAN de hoje. A aula de desenho de observação que ele lecionava no curso de arquitetura lá da Unifor foi a minha primeira aula no curso de arquitetura. Foi muito marcante, faz mais de 20 anos, né? E aí a primeira impressão que eu tive foi uma impressão muito boa. Foi a melhor impressão possível. Ele satisfez as minhas expectativas, porque eu sou daquele clichê e fui levado para o curso de arquitetura por gostar de desenhar. Pegar logo o Linheiro na primeira aula foi muito legal, mas isso rapidamente mudou. Para quem conhece o Linheiro, né? Ele é um cara com uma personalidade muito forte. E ele é um cara, assim, da velha guarda, né? E a forma dele ensinar pode ser um pouco brutal mesmo, sabe? Na terceira semana do curso, eu peguei uma briga tão violenta com ele, a gente chamou hoje de nosso malvado favorito, né? Porque ele tem aquele jeito dele, mas assim, é dele, não é que ele tá querendo ser maldoso com você, nem nada, não. É o jeitinho dele, né? É um traço da personalidade dele, é o jeito dele de se expressar. Hoje eu acho divertido. Faz pouco tempo que inventaram esse personagem que é o meu malvado favorito, né? Mas o Linheiro, ele é o zangado favorito. Mas ele é um zangado que a gente tem que dar razão e ouvir. É o zanga dele, porque no final é melhor. Então, uma pessoa que teve em Alcântara, teve em São Luís, teve em Salvador, que são os nossos cartões postais, né? Que tem obras extremamente relevantes para o Ceará. Assim, se hoje o Ceará está aí
Tem muita coisa que a gente deve ao professor Linheiro e deve principalmente à parte zangada dele. Porque se ele não fosse assim tão zangado, não teria desbravado tantas fronteiras como ele desbravou, né? Eu sou tido como um indivíduo assim meio pistola, assim, meio normalmente as pessoas me conhecem, um sisudo e tal, porque eu gosto das coisas muito bem feitas, eu sou meio perfeccionista e tudo, e me irrita às vezes certas coisas que não deveria ser assim, mas na hora que eu estou desenhando eu fico numa calma imensa, eu sou capaz de levar 1 hora, 2 horas olhando, detalhando, e as pessoas ficam surpresas, como é que você é desse jeito e na hora que está desenhando é de outra? Isso está moldando um pouco a minha personalidade, e agora depois de velho eu estou ficando mais relaxado. Foi uma disciplina incrível, por sinal. O desenho de observação dele foi sensacional. Eu realmente aprendi a desenhar com o Linheiro, né? E aí, obviamente, ele mostrava aqueles desenhos maravilhosos dele, né, na sala de aula. Às vezes ele fazia lá ao vivo, né, na lousa. Às vezes o desenho dele passava semanas porque o pessoal não tinha coragem de apagar. Ele chegava com aqueles desenhos lá de Ouro Preto, cara, que tinha, sei lá, 20 pontos de fuga, né? Cada inclinação de coberta ia pra um canto, né? Então, assim, era loucura. A gente ficava só babando, né? E eu, particularmente, acho o Linheiro um dos maiores desenhistas do mundo. Ele nunca me ensinou, ele nunca pegou na minha mão para pegar um lápis, assim, desenhar, não é coisa nenhuma. Ele sempre ensinou pelo exemplo, pela maneira como ele enxerga as coisas, como ele registra, como ele desenha, como ele faz os efeitos, aquele negócio todo e tal. É interessante que em 2000 eu organizei um trabalho sobre desenho da arquitetura antiga do Ceará com o Linheiro, o Campelo e o Nearco Araújo. Esse livro ele simplesmente não existe mais, ele foi consumido e não tem quem... Teve uma segunda edição pela Fundação Valdemar de Alcântara, mas não tem mais, foi consumido, né? Então a beleza, né, a qualidade dos trabalhos lá desenhados. Eu tenho um marco na minha cabeça sobre o desenho de observação. Quando a gente fez essa viagem técnica, a gente estava indo para Salvador, aí a gente parou por um período no interior da Paraíba. Eu nunca vou esquecer, cara. A gente parou numa igreja lá barroca. Ele, depois de ter dado aula, ele pegou o bloco de A3 dele, sentou, e aí tava lá o altar. Eu assisti ele fazendo o desenho na hora desse altar barroco. Eu acho que ele deve ter feito em, no máximo, 30 minutos. Um desenho muito detalhado. Quando eu olhei aquilo ali me chocou de uma forma que isso marcou na minha cabeça, assim, cara, se um dia eu desenhar muito, eu vou me sentir muito satisfeito se eu conseguir fazer um desenho de um altar barroco. Cara, foi absurdo ver aquele desenho sendo feito ao vivo e o resultado final. Na época eu não tive coragem de pedir, se fosse hoje eu pediria. Inclusive, eu pedi pra ele poder encontrar pra eu comprar dele, né, o desenho. Na verdade, eu não sou um arquiteto, eu nunca tive assim um escritório grande para fazer grandes projetos e tal, mas cheguei a participar de alguns projetos interessantes. Lá com o escritório do Campelo mesmo, participamos daquele grande projeto urbanístico da margem do rio, lá em Sobral, a margem esquerda do rio. Está lá até hoje. Mas como arquiteto e como responsável pelo IFAM é que eu fiz alguns trabalhos que eu acho que foram interessantes de resgate do patrimônio, de coisas que estavam bastante abandonadas. Eu tenho aproximadamente mais de 30 projetos, né, nessa área. Se eu for listar, eu vou me esquecer. Por exemplo, a Igreja Matriz de Viçosa, século XVIII, né, eu fiz em coautoria com o arquiteto Luciano Guimarães. É um projeto que me agrada muito. Outro projeto mais recente, o aproveitamento do antigo clube cearense, a Sociedade União Cearense, transformando um prédio do século XIX para sediar o Museu da Indústria. Aí é uma coisa interessante, porque além de participar do projeto que eu fiz dentro da universidade, dentro da Unifor, junto com Antônio Rocha Júnior, e lá eu acompanhei a obra total. Consegui fazer aquilo tudo que eu queria, porque eu tive um grande apoio
da Federação das Indústrias na época. Então você está lá dentro de uma obra com o seu projeto e você sabe o que é projeto de restauro. Tem alterações. Surge uma série de coisas que você tem que resolver. Então eu tinha liberdade para resolver e está lá o resultado que eu acho que é um bom resultado. Mas na época que a gente começou a fazer a obra, foi um grande sonho de ter a sede do IAB naquele prédio, né? E depois foi feito um outro tipo de acordo com a FIEC. E o IAB entrou na época, a direção do IAB foi que atuou junto com o Ministério Público para salvaguarda desse prédio. O IAB ia ficar responsável pelo projeto de arquitetura e a Unifor entrou numa parceria para os projetos complementares. E isso foi para o laboratório, que na época havia um laboratório de arquitetura na Unifor, e esse projeto foi trazido para a Unifor. E foi super importante ter o professor Linheiro, né, para fundamentar as decisões que teriam sido feitas lá, que é outro momento surpreendente, porque quem visita aquela obra jamais imagina como aquele prédio estava. Se você vê a biblioteca, né, a forma como ele pensou, o acesso do último pavimento, com uma laje curva, vermelha, ousada, atrevida, no meio de um átrio que foi criado para iluminar todo o edifício, né? São criações, assim, tanto funcionais quanto simples e, ao mesmo tempo, de uma criatividade e uma sofisticação na concepção que acredito que é muito própria do professor Linheiro. Esse prédio é um patrimônio hoje do Ceará, né, que conta a nossa história, conta a história da nossa energia, conta a história das nossas edificações, né? Outro sobrado do doutor José Lourenço tinha caído uma parte no fundo e aí que a gente conseguiu resgatar usando uma estrutura metálica diferenciada da casa, que era a alvenaria de tijolo, né? Casa de câmara de cadeia de calcaia, casa de câmara de cadeia de Quixeramobim, Mercado da Carne do Aquiraz, Igreja Matriz de Viçosa, Igreja Matriz do Icó, Igreja Nossa Senhora da Conceição do Monte, no Icó, Igreja do Silpé, que é aqui próximo, que é tombada pelo Estado. Na hora do desenho, a gente vai aprendendo com o tempo, não é? Os meus desenhos iniciais, claro que são os primeiros, né? Mas já faz parte de todo esse aprendizado que é feito na prática, praticando. Que a pessoa pode aprender uma coisa sem praticar? Então eu venho praticando desenho desde quando a viagem da França para cá e quando eu entrei no IFAM, eu tenho desenhado muito. Inclusive agora junto com os Ubusquete, que às vezes eu não vou muito na reunião, porque às vezes eu viajo, fim de semana, né? Mas eu desenho quase todo dia. E ainda projeto. Eu desenho a lápis. Eu estudo a lápis. Eu não sei trabalhar em computador. E eu digo sempre para meus alunos, na área de desenho. Aprenda a desenhar. Não um desenho bonitinho, bem feitinho, bonitinho, não. Aprenda a ver as coisas, aprenda as proporções, aprenda tudo isso. Então, através do desenho da mão, porque o cérebro comanda, você faz 3, 4, 5 intervenções e depois você vai analisar o que é que está correto, o que não está, o que eu posso mudar. No computador é bem mais difícil. A velocidade de projeto, de pensar e transformar isso em desenho à mão é muito mais rápido. E ninguém sabe mais desenhar. Nos cursos de arquitetura, todo mundo só precisa da maquineta aqui e tal, e acha que está fazendo grande coisa com esse tipo de coisa aqui, mas não está. Porque o desenho à mão livre é uma forma de você interrogar o presente, de você interrogar o terreno, de você interrogar uma série de coisas, e você anota. E a anotação é o croquis. O Linheiro desenhava assim. Hoje ele faz mais do que isso. Ele registra as paisagens naturais e culturais do estado do Ceará, da cidade de Fortaleza, da Bahia, daqui a pouco do Maranhão, onde ele foi superintendente também, né, depois do Ceará. E eu fico muito feliz, né, de acompanhar, né, essa trajetória dele, né, de uma pessoa que transformou o desenho de apenas uma ferramenta de projeto para se transformar também numa ferramenta não só de investigação da realidade, mas também de valorização do nosso patrimônio natural e cultural. Eu fiz o primeiro curso de restauro com grandes professores, inclusive professores internacionais, e existem normas, critérios que se usam, que são normas internacionais, que são definidas em cartas internacionais. Você vai começar a trabalhar com um edifício, você tem que conhecer o edifício. Primeiro, saber a história dele, pesquisar o que foi, as alterações que ocorreram ao longo do tempo, se foram identificáveis ou não. Aí depois você vai dizer, você vai restaurar uma igreja, vai continuar sendo igreja, ou você vai
adaptar um determinado sobrado, como o prédio da antiga Sociedade União Cearense, para o Museu da Indústria. Então você vai conhecer aquele prédio, fazer o levantamento minucioso, arquitetônico minucioso, levantamento fotográfico. Tem uma coisa que é mais recente, é mais nova, que nos primeiros anos do meu trabalho não tinha, que é o chamado mapa de danos. Depois disso tudo, você vai analisar de acordo com os critérios aquilo que você vai propor. Aquilo que é novo vai ter que ser visível como novo, não pode se destacar tanto a ponto de interferir visualmente nas coisas. Não é difícil. Você tem que pensar que aquilo tem uma nova função. E esta nova função, numa adaptação, vai exigir algumas mudanças, algumas alterações, mesmo no partido arquitetônico. Desde que esse partido arquitetônico que vai ser alterado, ele se mostre visível para quem olha. A gente não pode enganar. Aí é que vai uma questão muito interessante na área do restauro, que é a ética, né? Ética profissional. Eu não vou nada que enganar. Eu tenho aqui, quando eu vou florear isso aqui para aparecer uma coluna ou uma janelinha do século tal. Não. Você tem que ser muito correto com as coisas. Ele também foi meu professor de patrimônio e restauro no curso, né? Foi incrível exatamente por ele não ser apenas um acadêmico nesse aspecto, né? Ele também tem a vivência prática, né? Ele tem uma experiência absurda e isso se mostra dentro da sala de aula. Essa questão do patrimônio tá na fala dele. É algo natural para ele. O patrimônio sempre teve no linguajar dele, na preocupação dele, né? E o fato dele também desenhar é a questão de estar retratando as edificações, né? É uma forma de apropriação do espaço público, de manter uma memória, uma história da cidade, né? Até esse ato de desenhar, eu acredito que isso tá no cerne dele, né? A verdade é que o patrimônio me leva mais a ele do que até o próprio desenho, apesar de desenho ser algo muito forte, né? É porque, na verdade, eu não consigo desvincular isso. Ao meu ver, ele desenha também como uma missão de patrimônio, sabe? É interessante porque algumas pessoas fazem da profissão a própria vida. Eu acredito que o professor Linheiro, ele tem esse viés extremamente curioso, muitíssimo responsável, muitíssimo perfeccionista e criterioso. Eu nunca me julguei Nunca pensei que eu fosse artista de alguma coisa. Quando eu comecei a documentar, eu disse, eu sei desenhar um pouquinho, eu vou desenhar, eu vou documentar isso. Quando foi criado esse Urbasquete, o Eduardo Bazek chamou o Marcos, já o conhecia, e logo em seguida também me convidou para eu entrar. E eu entrei assim, eu me lembro que eu estava em Paraty, viajando com a minha mulher, quando eu disse ao Eduardo, vou fazer um desenho aqui de Paraty. Mandei uma foto lá também para montar, foi meus primeiros contatos com o Urban Sketch. O Linheiro é conhecido nacionalmente, né? O pessoal de São Paulo, o pessoal do Rio, a galera sabe quem ele é. O Linheiro é um dos únicos do Arte Bazek que faz questão de querer tirar uma foto, pedir para assinar um desenho, trocou o desenho, sabe? Então, assim, o Linheiro, ele é um cara realmente extremamente respeitado no mundo do desenho e também no patrimônio, né? E a gente tava lá em Ouro Preto, tava lá desenhando um hotel antiguíssimo que tem lá, lindo. Eu esqueci o nome do hotel. Tava eu e o Denis. A gente tava desenhando. De repente, aparece o Linheiro vindo andando na rua com um grupo, eu acho que era de estudantes, e ele meio que dando uma aula ali ao ar livre. Ele se parou na frente do hotel que eu e o Denis estávamos desenhando, e aí ele começou a explicar, né? Tá. E aí começou a falar umas datas, né? Daqui é do século tal, ano tal, né? Com toda a propriedade. E aí, de repente, sai um outro senhor de dentro do hotel. E nesse momento o senhor fala assim, opa, amigão, deixa eu só ali corrigir em uma coisa. A data que isso aqui foi feito não foi essa que você falou, foi tal. E aí o Leandro teimou, né? Não, você tá errado, foi essa data aqui. Não, rapaz, isso aqui, ó, eu trabalho aqui há mais de 10 anos. E aí o cara quis dar uma carteirada no Leandro nesse tipo. O Leandro chegou e falou assim, você tem os documentos de restauro daqui? Ele tem. Pois bem, veja lá de quem é a assinatura. Você vai ver lá, Domingos Linheiro. Sou eu, prazer. Desse jeito, sabe? E ao mesmo tempo vendo os outros desenhistas do Brasil tendo o maior respeito por ele, sabe? Isso foi massa de ver, sabe? O cara, aquela coisa assim, pô, foi meu professor, tá entendendo? Foi uma satisfação enorme pra mim. Vim hoje falar do meu orientador, principalmente pela generosidade que o professor sempre teve, de quando tá projetando com alguém, tá projetando com essa pessoa, independente da posição, né, que ele poderia ocupar, e nunca foi essa pessoa, sempre uma pessoa aberta a ouvir, aberta a dar importância a tudo que a gente fala. Parabéns, professor, um privilégio enorme
E paz e bem, saúde. O desenho é só uma forma dele expressar, sabe? A ideia de um patrimônio, do que ele quer manter vivo nas pessoas, sabe? Professor Linheirão, hoje, posso dizer com muita felicidade, um grande amigo meu, né? A cada traço meu, com certeza, dá uma palavra, um ensinamento ou um carão, né? Que ele deu em mim, né? Então, toda vez que eu estou atuando nessa profissão que eu escolhi para contribuir com a sociedade, com certeza tá as palavras, os ensinamentos suas, meu professor. E eu só tenho a agradecer. O meu sentimento não é outro além de gratidão a você, tá bom? Muito obrigado. Trabalhamos juntos muito tempo, aprendi muita coisa com ele, de uma forma extremamente generosa. Então eu acho que o Ceará deve muito, e Fortaleza deve demais ao Linheiro, no que diz respeito à preservação do seu patrimônio. Há aí uma dívida muito grande de Fortaleza e do Ceará com relação a tudo o que o Linheiro contribuiu para a manutenção do patrimônio cultural aqui do nosso estado e da nossa capital.